Começa agora o podcast IBF, o podcast do Instituto Brasileiro de Franquias. Empreenda com franquias no Brasil. Acompanhe aqui grandes cases de sucesso e muito conteúdo. Olá, tudo bem? Entrando no ar aqui mais um podcast do IBF, Instituto Brasileiro de Franquias. E hoje, com todo carinho, estou aqui com a Viviane Bramer, que assumiu recentemente a diretoria de varejo do IBF. Graduada em Publicidade e Propaganda, com especialização em Administração e MBA em Estratégia e Gestão de Varejo pela FGV. Mais de 20 anos de carreira na área de varejo e shopping center, com passagem pelos principais players do setor de shopping, ocupando cargos de gestão comercial e liderança. Ela mora há 2 anos em Joinville e fundou a VMB Business Relations, um hub de negócios direcionado ao mercado de sua expertise, mas com o foco direcionado ao lojista, marca franqueado ou lojista independente, com o propósito de contribuir para que os lojistas tenham operações mais sustentáveis e com resultados positivos em meio ao cenário econômico atual, permitindo que o ecossistema shopping lojista continue existindo de forma mais saudável e estratégica. Falei bonito, né, Viviane? Olá, tudo bem? Que bom te receber. Patrícia, eu que agradeço. Para mim é um privilégio poder vir contar um pouquinho sobre o mercado de varejo e shopping center e falar sobre tendências, sobre comportamento, né? Acho que a gente está vivendo aí um momento bem delicado da nossa economia e temos muitas coisas aí, muitos desafios pela frente e sem dúvida nenhuma é um privilégio gigantesco poder compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês. 20 anos de mercado, né, Viviane? É uma bela trajetória, principalmente no mercado tão volátil e cíclico como o varejo, né? E, consequentemente, shopping center. Imagino quantos desafios surgiram em sua carreira nesses anos todos, quantas mudanças ocorreram, né? Sabemos que o mercado evoluiu muito nos últimos anos, então conta pra gente, conta um pouco como foi essa evolução. Sim, Patrícia, foram muitos desafios e ainda tem sido muitos desafios, né? Eu, quando comecei em shopping center, um pouco mais de 20 anos atrás, o setor de shopping centers, ele não tinha essa magnitude que ele tem hoje, né? Lá atrás, nós tínhamos poucos empreendimentos inaugurados já há alguns anos, né? Concentrados nas principais capitais e que vinham ali cumprindo um papel de centro de compras, né? Então, as pessoas, o consumidor, ele estava ainda naquele processo de entendimento de jornada de consumo, né? Nós tínhamos ali um consumidor que ainda tinha uma característica de consumo em comércio de rua e estava começando a migrar para shopping center. E quando eu entrei no mercado, eu entrei numa área que era uma área que ela não tinha tanta expressividade, que é a área de mall e mídia, é a área que faz a comercialização do que não é loja de contratos maiores dentro dos empreendimentos e que hoje tem uma representatividade muito importante em relação à receita. Eu tive um privilégio muito grande de poder acompanhar o crescimento do setor, atuando nessa área mais comercial e que foi uma das áreas que teve uma aceleração muito grande nos últimos anos. Quando a gente fala em shopping center há 20 anos atrás, nós falamos em efetivamente um centro de compras propriamente dito, né? Hoje nós temos uma estrutura um pouco mais diferenciada. Hoje nós falamos de centro de convivência, de conveniência, onde o consumidor ele vai realmente para resolver a vida dele. Mas aí, quando a gente para olhar um pouco da gestão, que eu acho que essa é a principal característica de mudança do setor, a gestão lá atrás, há 20 anos atrás, ela era uma gestão um pouco mais familiar. Eram poucos empreendimentos, as administrações, elas eram administrações independentes, existiam poucos shoppings que faziam parte de uma rede de shopping center, né? Eram poucas redes de shoppings que tinham no mercado e elas estavam ali buscando uma franca evolução.
O setor foi evoluindo, essas gestões foram ganhando um pouco mais de corpo, elas tinham também algumas empresas prestadoras de serviços que faziam a parte de administração, a parte de comercialização, né? As estruturas elas não eram estruturas 100% orgânicas. Então, você falava de uma gestão que gerava alguns resultados para o mercado, mas você não conseguia medir muito esses resultados por você não ter 100% ali da gestão dentro do teu guarda-chuva. Como você mesma disse aí, né, Viviane, então o mercado ele era realmente relativamente pequeno. Hoje, segundo a Abraço, a gente está com mais de 600 shoppings no Brasil. Qual foi o momento da virada de chave assim, do mercado que alavancou e acelerou esse crescimento de forma tão rápida e estruturada? O mercado, Patrícia, ele recebeu aí algumas injeções de investimentos, né? O Brasil, ele sempre adotou como referência mercados internacionais de shoppings, né? Então, consequentemente, nós sempre miramos em empresas empreendedoras, administradoras do mercado de shopping center fora do Brasil. Hoje quando a gente fala em shopping center, a gente consegue enquadrar o Brasil dentro de um portfólio global em relação à gestão, em relação à arquitetura, em relação à entrega de mix, né, de composição de mix para os clientes. E o que trouxe muito esse desenvolvimento foram os IPOs, que começaram a acontecer em 2006, muito impulsionado aí, né, pela gestão de 3 empresas, uma empreendedora, administradora e comercializadora, que se fundiram com uma grande injeção de um fundo imobiliário e, né, nasceu então uma das principais empresas do setor hoje, que é a BR Malls. Né? Com a chegada da BR Malls, o setor começou a evoluir e outras empresas de shoppings foram ganhando corpo, foram ganhando investimento e os IPOs foram acontecendo na sequência. Quando você menciona as relações com o mercado, o que mudou após os IPOs? Mudou bastante coisa, Patrícia, mudou bastante coisa. Os IPOs, eles vieram acelerar o mercado de uma forma muito rápida, as ascensões dos shoppings foi muito rápida, e quando você fala em IPO, né, você está falando de uma empresa que ela está com capital aberto em bolsa. Obviamente ela tem ali os investidores e que estão analisando o resultado o tempo inteiro. Né? Então, essas empresas de shopping centers que hoje têm, né, o capital aberto em bolsa, são empresas 100% voltadas para resultado. Né? Logicamente, há um ganho muito bacana em relação a isso, porque as empresas elas passam a ter processos mais bem definidos, passam a ter estratégias de mercado mais ajustadas, né, com o perfil do público frequentador, com o perfil do próprio investidor, com o perfil do empreendimento, mas acho que uma perda muito grande é essa relação que fica muito enrijecida com o lojista, né? O consumidor ele não percebe isso, né? Mas o lojista que está ali no meio dessa relação entre o consumidor e o shopping center é a ponta mais doída de toda essa relação, porque normalmente são lojistas que não estão 100% preparados para abrir o seu primeiro negócio, não tem ali toda a parte financeira bem estruturada e sem numa mesa de negociação com empresas de shoppings que estão 100% direcionadas para resultado. Então, aquela relação de você sentar, avaliar a operação, dividir o contexto daquela operação com um lojista, entender um pouco mais do negócio dele, como esse negócio pode sobreviver dentro do ambiente shopping center, se esse negócio é de fato adequado, a marca é adequada para o empreendimento e mais, se aquele lojista tem o perfil que ele precisa para poder operacionalizar uma loja de shopping, essa relação ela não existe, essa avaliação ela não existe, porque tudo virou negócio.
tudo virou resultado. Então, quando você olha só número, você deixa de humanizar um pouco mais essa relação. Por isso que as relações elas passaram a ser muito enrijecidas. Então, a gente está falando de um mercado que veio numa aceleração muito grande de 2006 para cá. A gente tem ainda uma previsão de crescimento do setor, né? Como você mesma mencionou na pergunta anterior, hoje nós somos mais de 600 shoppings no Brasil, isso, né, são dados divulgados pela Abrace, mas se nós formos avaliar esses dados pela Alshop, que é a Associação de Lojistas de Shopping Centers, nós temos uma quantidade muito maior de empreendimentos no Brasil. Então, temos aí uma oportunidade muito grande de gerar relações mais amigáveis, de gerar relações mais aproximadas com esses lojistas e fazer esse ecossistema rodar de uma forma mais saudável e mais consistente. Viviane, lógico, o mercado do shopping center ele se profissionalizou, mas falando então do lojista, das marcas franqueadas e dos seus franqueados, você acredita que houveram adequações para esse novo formato de gestão dos shoppings? Sim, tiveram muitas adequações, o mercado ele se estruturou muito nesse sentido. Essas grandes marcas chegaram no mercado também de uma forma muito fortalecida, tanto é que hoje, né, os shoppings, quando eles pensam numa estruturação de mix, se pensa muito nas grandes marcas, né, para se ancorar esses empreendimentos. Então, hoje, para os shoppings, há uma necessidade muito grande de se ter as âncoras, né, porque elas são grandes geradoras de fluxo e compõem o mix, atendendo ali todo o perfil do público frequentador, né? Com isso a gente vem com as lojas satélites, com as lojas menores e sem dúvida nenhuma a estruturação do mercado de franchising, né, através das marcas franqueadoras e de seus franqueados para shopping center é extremamente importante. Viviane, como é que é pensada a composição de mix de um shopping center, por exemplo? Então, normalmente, quando um shopping ele vai inaugurar, né, quando ele ainda está em projeto, são feitas pesquisas qualitativas, pesquisas quantitativas, regionais de área primária, área secundária, primeiro para entender como que é o comportamento daquele provável consumidor que vai frequentar o empreendimento, né? Com isso, os shoppings eles acabam desenvolvendo uma wishlist bem completa de marcas, não só marcas nacionais, mas marcas regionais e também as marcas locais, compondo ali os percentuais adequados para cada tipo de segmento. Então vamos pensar, a gente está falando de shoppings que são ancorados para poder gerar fluxo para aquele empreendimento, mas o restante de mix ele é todo fracionado em percentual de segmento. Então, os shoppings eles precisam ter um percentual de moda masculina, um percentual de moda feminina, precisa ter um percentual de esporte, um percentual de alimentação. Dentro da área de alimentação, precisa-se ter uma alimentação, um percentual direcionado para fast food, um percentual direcionado para restaurantes, enfim, então a gente vai compondo o mix do shopping, fracionando ele, né, com tudo que tem hoje de disponibilidade de marcas no mercado. Pois é, então assim como o mercado de shopping center evoluiu muito nos últimos anos, a gente teve também um crescimento na área do franchise. Hoje o Brasil é o segundo maior país em número de franquias, né? Perde apenas para os Estados Unidos. Você que sempre esteve aí do outro lado da mesa, liderando negociações dos pontos comerciais, não importando o formato da franquia, como é que você enxerga uma profissionalização do setor? Sim, Patrícia, o franchising ele se profissionalizou tanto quanto o shopping center. Acho que foi uma profissionalização muito concomitante ao setor de shopping e acho que também não poderia ser diferente, uma vez que você tem uma entrega, né, uma oferta muito grande de empreendimentos imobiliários com as lojas ali disponíveis para serem comercializadas. Agora, quando a gente fala no setor de franchising, eu acho que existem alguns pontos que hoje a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado, porque por ter sido também um mercado que evoluiu muito nos últimos anos, ele também evoluiu de uma forma um pouco desestruturada.
né? E aí eu posso contar um pouquinho aqui de algumas experiências, e hoje uma necessidade que eu vejo é como esses franqueados recebem essas franquias, né? Ou como essas franquias recebem esses franqueados e de que forma se é feita a avaliação desses futuros lojistas de shopping centers. Porque nós estamos falando de candidatos a franquias que muitas vezes vão para o fronte de batalha para poder fazer uma avaliação de ponto comercial, para poder sentar numa mesa com os comerciais de shoppings e negociar o contrato deles, sem antes fazer uma avaliação de perfil de público frequentador, sem antes fazer uma avaliação de shopping center, de área primária, quem é aquele cliente que está circulando dentro do shopping, se o cliente ele tem potencial de consumo para aquela marca. Enfim, embora nós estejamos falando de um mercado que cresceu muito, né, que é o mercado de franchising. Nós somos aí, como você mesma mencionou, o segundo maior mercado de franchising no mundo. Perdemos apenas para os Estados Unidos. Mas quando eu faço um comparativo entre o franchising brasileiro e o franchising dos Estados Unidos, o americano ele é muito mais estruturado nesse sentido em relação à entrega da marca, à entrega da franquia pro franqueado. E falando então do despreparo dos franqueados, muitas vezes até por falta de orientação da própria franquia, né? E diante desse novo cenário que a gente está vivendo, pós-pandemia, como tem sido a movimentação dos shoppings em relação aos lojistas? Então, nós estamos vindo de um ano muito difícil para o mercado de varejo, né? Não só para o mercado de shopping center. E aí, quando eu falo varejo, eu abordo o varejo como um todo. Só alguns dados bem curiosos, Patrícia. Quando nós falamos em mercado de varejo, um dado que foi divulgado pela Confederação Nacional do Comércio no final do ano passado, nós tivemos aí uma perda entre inaugurações e fechamentos de aproximadamente 75 mil lojas no Brasil. Isso entre shopping e ponto de rua, né? Isso representa aí uma queda em vendas em torno de 18% no mercado de varejo como um todo. Agora, shopping center, quando a gente fala em queda, nós tivemos aí algo em torno de 33% de queda em faturamento, que representa aí algo em torno de 128 bilhões de reais. Então, é um prejuízo muito grande, e os shoppings absorveram uma boa parte desse prejuízo no que tange a questão de aluguéis, né, muito para poder ajudar esses lojistas e essas franquias na ponta. Eles entraram logo no ano passado, quando começamos a ter os lockdowns, as redes de shoppings sabiamente entraram em acordos com os lojistas, entregando negociações de uma forma um pouco mais padronizada, mas negociações de aluguéis, negociações de condomínio e negociações de fundo de promoção. Isso para dar um fôlego para o mercado, para dar um fôlego para esse lojista que muitas vezes não está preparado para suportar uma crise natural, uma crise normal, quiçá uma crise como essa que nós estamos vivendo, que é uma crise econômica global, né? A gente não está falando de uma crise econômica só brasileira. Então, acho que a gente vem de um desafio muito bacana nesse último ano. O mercado de shopping, ele entendeu a necessidade de sentar com esses lojistas e fazer essas negociações na ponta para poder entregar um fôlego maior para esses lojistas, mas falando também do despreparo do lojista, né, seja ele franqueado ou não franqueado, ainda assim tivemos algumas perdas no meio do caminho, né? E aí, quando nós pegamos os dados da Abrace em relação ao ano passado, nós tivemos aí algo em torno de 11 mil lojas fechadas. Então, mesmo com todo esse fôlego, com toda essa ajuda que o setor de shopping proporcionou aos lojistas e também ao setor de franchising, nós ainda assim tivemos algumas perdas. Logicamente, a gente tem que olhar para tudo isso de uma forma muito positiva, porque o setor se uniu, né? A shopping centers com a parte de franchising se uniu para poder tornar o mercado um pouco mais sustentável durante esse momento que a gente está vivendo. Eu acredito que devam ter buscado alternativas que, se não tivesse num cenário de pandemia, não teriam tido ideias, né, dessa forma.
Os shoppings, assim, quando a gente fala em shopping, por ser um mercado que ele vem evoluindo muito nos últimos anos, ele mira muito em comportamento de consumidor, ele mira muito, né, na jornada desse consumidor. Nós vínhamos falando muito, e isso foi tema de algumas NRFs há anos atrás, nós vínhamos falando e abordando muito essa questão dessa nova jornada do consumidor. E hoje ela é real, né? E o mercado ele tem atuado muito na entrega para esse novo consumidor, para essa nova jornada de consumo, de um consumidor que está mais digitalizado. Então, essa união do mercado de shopping, do setor de shopping com o setor de franchising, ela tem sido fundamental nesse sentido, porque tanto o shopping precisa entregar experiências para esse novo consumidor digital, né? Como a franquia também precisa entregar, né, uma experiência dentro da loja para esse consumidor digital, que tá começando a consumir no digital, o consumo dele do digital está crescendo e vai continuar crescendo. É um caminho que ele não tem volta, mas a loja física ela também precisa continuar obtendo resultados, ela precisa continuar tendo as suas vendas, as suas conversões para poder sobreviver dentro do universo shopping center. Então, lá atrás, numa das nossas primeiras perguntas, né, aqui que a gente estava falando sobre o mercado ser cíclico e sobre o mercado ser muito volátil, hoje com esse cenário de pandemia é o que a gente está mais vivenciando, né? Essa questão cíclica mesmo. A gente precisa ter um setor contribuindo com o outro, um setor se unindo ao outro para encontrar alternativas para esse novo consumidor que vem, né, que já entendeu o seu novo comportamento de consumo. Maravilha, maravilha. Viviane, para a gente fechar o nosso bate-papo, quais são as perspectivas para o mercado? O que mudou e o que ainda vai mudar, na tua visão? A gente vem, quando a gente fala em perspectiva, né, Patrícia, a gente tem que falar um pouco de comportamento, né? O mercado hoje de shopping center, com toda essa crise sanitária e crise econômica que nós estamos vivendo, ele começou a apresentar algumas perdas e ganhos, né? Nós tivemos aí algumas marcas grandes que fecharam suas portas o ano passado, tivemos uma Zara fechando 7 lojas no Brasil, mas em consequência aí de mais de 1.000 fechamentos global de lojas físicas, com o movimento da digitalização. A L'Occitânia Brasil também fechou aí 39 lojas, né, no Brasil, por conta do seu aumento de compras no digital. Tivemos, né, uma Forever 21 também com um fechamento de 11 lojas no país, por conta de uma recuperação judicial que tinha sido anunciada em 2019, mas em contrapartida a gente começou a ter alguns ganhos, e aí eu acho que é muito bacana falar sobre esses ganhos, porque eles começam a apresentar algumas tendências do mercado. Esses ganhos, por exemplo, o primeiro deles que eu posso listar aqui para vocês é o de fusão e aquisição. Nós começamos a ter algumas fusões no mercado e algumas aquisições de marcas comprando outras marcas, né? O primeiro movimento que nós tivemos o ano passado foi da Arezzo e da Reserva. A Arezzo com uma operação muito mais física do que digital, a Reserva com uma operação física, mas ainda assim com um digital, uma loja online, um comércio online mais fortalecido, hoje estão aí arrebentando, né, com essa fusão que foi feita. Recentemente nós tivemos aí a divulgação da compra, né, da aquisição de 100% da Americanas.com pela B2W. Nós tivemos também uma divulgação da Renner comprando a Dafiti, então nós estamos falando de uma Renner que tem, né, 100% das suas lojas hoje dentro de empreendimentos imobiliários, dentro de shopping centers, comprando uma operação 100% online. Então, o mercado ele vem muito se comportando nesse sentido, diante de uma digitalização. E aí, quando a gente fala em digitalização, né, a gente também não pode deixar de falar desse comportamento desse consumidor, né? A gente está falando aí de uma questão que o consumidor ele já entendeu que comprar no online é prático, é seguro,
é bacana, mas ele também precisa da loja física para poder se relacionar com a marca, para poder ter o contato com o produto e se relacionar com aquela experiência que a loja física vai e precisa entregar para ele. Com isso, olha que legal, os shoppings começaram a identificar uma grande oportunidade e começaram a construir os seus marketplaces. Então, hoje, as grandes redes de shopping centers, elas têm já o seu marketplace. Uma estrutura que roda numa plataforma, como uma Magalu da vida, como a própria Dafiti, que eu já mencionei, e cada rede de shopping tem o seu marketplace, plugando ali os seus lojistas e fazendo esses lojistas, de alguma forma, migrar para o digital. Lógico, a gente está falando que o lojista ele precisa se preparar para isso, mas é uma realidade que nós já estamos vivendo e que ela vai perdurar para os próximos anos. E aí, com isso vem tantas outras novidades no setor, que acompanham também a questão de gerenciamento de CRM, né, o entendimento de quem são esses clientes que estão hoje consumindo no online, consumindo, né, no físico, qual é o estilo de consumo, o que ele gosta, né? E aí a gente está falando um pouco, a gente poderia entrar aqui um pouco mais sobre a questão de funil de vendas, com uma avaliação e um gerenciamento mais aprofundado de CRM e o quanto os lojistas podem entregar de experiência para o teu cliente através desse gerenciamento de CRM, logicamente respeitando aí toda uma condição da nova lei LGPD, que preserva, né, o gerenciamento desses dados, mas assim, o mercado ele vem se movimentando muito em relação a algumas tendências e eu acho que a gente só tem a ganhar com isso. Viviane, quando a gente fala aí do lojista, das franquias, quais são os desafios e como que eles precisam se preparar para tudo isso, para tantas mudanças que ainda vão reverberar por muito tempo? Isso é muito legal de falar, Patrícia, sabe por quê? Uma das tendências que eu tenho visto no mercado de shopping center é que provavelmente o mix desses shoppings vão mudar. Quando nós falamos em digitalização, nós falamos também numa diminuição de espaço físico, obviamente com um gerenciamento de vacância muito maior. Então, o que eu acredito que para lojistas e franqueadores e os franqueados, talvez as negociações, os formatos de negociações com os shopping centers tendem a mudar, tendem a ficar mais ajustados à realidade da operação por conta, né, dessa nova jornada de consumo. Então vamos pensar que esse consumidor ele não está mais consumindo só na loja física, ele está consumindo também no digital. Então não justifica ou não justificará altos custos para esse lojista no espaço físico. Então acho que a gente começa a ter alguns ganhos nesse sentido. E quando a gente fala em mudança de mix, aí que eu acho que é um grande desafio também para o mercado de franchising. Por quê? Os shoppings eles vão começar a entregar mais serviços, a entregar mais solução, a entregar mais entretenimento, mais lazer, mais gastronomia e não tanto não tanto moda, acessórios. Eles vão deixar de ser aquela estrutura só de centro de compras para também ser um centro de solução para o consumidor. Aí só te dando um dado, Patrícia, como o Brasil ele segue muito a tendência, né, de evolução dos Estados Unidos, quando a gente pega alguns números em relação ao ajuste de mix e adaptação desse mix nos Estados Unidos no período de 2010 a 2019, a gente está falando aí que os shoppings hoje eles tiveram um crescimento em mix de algo em torno, na área de saúde, algo em torno de 40%. Tiveram um crescimento maior em diversão, tiveram um crescimento maior em gastronomia e a moda, o setor de moda apresentou uma queda de aproximadamente 15%. Então aí eu acho que começam os desafios para esses lojistas que estão dentro dos empreendimentos hoje, para os franqueados, para as franqueadoras e para as novas marcas que estão surgindo, né? De como essas marcas
vão se comportar diante desse novo formato de shopping center. Uma outra tendência do formato de shopping, que também está ficando muito enaltecida nos últimos anos, e agora, em época, né, de crise, tem crescido bastante, são os strip malls, que são shoppings menores, localizados em bairros, basicamente para atender a necessidade daqueles moradores da região. São centros de conveniência, né? São empreendimentos que têm uma ancoragem de uma única âncora, uma loja, né, grande, que é basicamente a puxadora de fluxo para o local, mas com outras lojas direcionadas para serviços e para conveniência. Então, assim, o setor ele ainda vai mudar muito, a gente tem aí alguns desafios pela frente, mas eu enxergo esses desafios e o momento que a gente está vivendo como um grande oceano azul, que é recheado de oportunidades para todo mundo, né? Não só para os empreendimentos, né? Para as empresas, para os players de shopping, mas também para o setor de franchising. Nesse momento de mudança, então, a gente pode dizer que há que se ter uma certa pitada de ousadia, né? Partindo aí dos lojistas, né? Porque é difícil, toda mudança é complicada, né? Mas chega um ponto que não dá mais para esperar e eles têm que partir também para o online. E você acha que de repente é perigoso o lojista partir só para o online? Eu acho que depende muito da operação, Patrícia, mas eu digo. E do segmento, que, assim, talvez? E do segmento, mas eu digo muito que, assim, a loja física, ela não vai morrer, né? Então, muitas pessoas do mercado têm me perguntado, shopping center vai morrer? Não vai morrer. Nós estamos surfando uma onda muito bacana de grandes oportunidades. É um momento de mudança, é um momento de adequação, e quem, de fato, tiver ousadia, coragem, otimismo e perseverança, vai conseguir ficar nesse mercado, surfar essa onda, né, positiva aí de oportunidade e colher bons frutos lá na frente. Mas hoje estar no online é extremamente necessário. Não digo com uma plataforma de um e-commerce, são plataformas muito parrudas e com custos altíssimos. Mas o lojista ele precisa ter uma estratégia para atuação de venda online, seja por um WhatsApp, seja por redes sociais, mas ele tem que estar no online. Bate-papo super gostoso e bem esclarecedor com a Viviane Bramer, hoje aqui no podcast do IBF, Instituto Brasileiro de Franquias. Muitíssimo obrigada, Viviane, pela gentileza, por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Patrícia. Para mim é um privilégio poder, né, de novo, trazer um pouquinho mais aí de informações do setor. Obrigada. Encerrando por aqui, então, mais um podcast do Instituto Brasileiro de Franquias. Eu sou Patrícia Souza e em breve eu volto com mais uma entrevista, com mais cases de sucesso. Um grande abraço e até o próximo podcast do IBF. Você ouviu Podcast IBF, o podcast do Instituto Brasileiro de Franquias.